A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas. E é uma alegria poder receber você, sua família, sua sala de escola bíblica dominical, sua igreja em nosso ambiente virtual de ensino e de construção de cultura bíblica. Queremos convidar você para mais uma pré-aula. Veremos hoje a lição de número 11. Lição prevista a ser aplicada na manhã do dia de domingo de 14 de setembro de 2025, o Dia Nacional de Missões. Lição número 11 desse trimestre que nós estamos vendo, o terceiro trimestre do ano de 2025. Lições bíblicas, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nesse trimestre, nós estamos sob a orientação do comentário do reverendo pastor José Gonçalves. E veremos hoje a lição de número 11 com o tema Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. E antes de nós adentrarmos nos textos bíblicos e nos comentários, gostaríamos de pedi-lo que, por gentileza, se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Ministério Floresta. Se inscreva, entre aí no link do grupo de WhatsApp. Temos pessoas do Brasil inteiro que estamos lá interagindo nessa construção orgânica do aprendizado da Palavra de Deus. Venha conosco para mais uma de nossas pré-aulas. Lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Textual. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos capítulo 10, versículo 47. Verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 1 ao 8, versículos 21 ao 23, versículos 44 ao 48. Leiamos a palavra de Deus, que é santa. Atos capítulo 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio! Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes dado tudo, os enviou a Jope. E, descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e manifestar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Meus amados irmãos, é com muita alegria que à minha direita aqui me faço ladear pelo evangelista irmão João Vitor, membro do Ministério Tabernáculo. Vai o abraço para o pastor Edmar, que é pastor do nosso irmão João Vitor. Meu querido, deixa a sua saudação e suas notas introdutórias em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos, gravando, participando aqui desse projeto tão importante que é esta pré-aula, tratando de uma temática tão importante nesta oportunidade também. Quero cumprimentar o amado amigo, evangelista, Dr. Jades. Deus continue abençoando. Pessoa também do meu amigo,
auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Deus continue abençoando, sustentando a sua vida a cada dia. Meus irmãos, é um tema tão importante que vamos tratar nesta lição, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, vendo que Deus não faz acepção de pessoas e que o evangelho é destinado a todos. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia. Nos diz aí as nossas notas introdutórias, pois vai relatar, meus irmãos, a abertura da porta do evangelho aos gentios. Até o capítulo 10, o evangelho ainda não tinha chegado aos gentios. Lembrando que havia uma comissão de Jesus, de Marcos 16:15, que o evangelho deveria ser pregado a toda criatura. E vai-se então levar aí um período desses 9 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, e no capítulo 10 vai ser esse divisor de águas que vai marcar então o evangelho chegando e alcançando os gentios. Quem são gentios? Aqueles que não são judeus, não é o povo da promessa, o povo escolhido de Deus. Então nós vemos que Deus ele não faz acepção de pessoas e o evangelho é para toda criatura. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe, muito obrigado por sua participação mais uma vez, meu querido. Deixa aí a propaganda para o Conexão. Fale aí desse evento maravilhoso que impacta toda a nossa região, todo o nosso estado do Espírito Santo, e fale também sua saudação e suas notas introdutórias em nome de Jesus. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui ao lado dos meus amigos, evangelista Jadson, superintendente de DBD, também evangelista João Vitor, que Deus continue abençoando a vocês. Aproveitando a oportunidade, dia 27 e 28 de setembro, teremos o Conexão Jovem, um evento que tem sido bênção para nós, como bem disse o evangelista Jadson. E você, se for da região, está convidado. Venha, traga a sua caravana e com certeza o Senhor falará com você, falará conosco. Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Romanos, o apóstolo Paulo começa fazendo algumas constatações. No primeiro capítulo ele fala da depravação geral dos gentios, ou seja, os gentios pecaram e por isso estavam destituídos da glória de Deus, não eram merecedores. Mas ele continua o livro e fala dos judeus. Os judeus também são inexcusáveis e indesculpáveis, também pecaram e por isso não merecem a glória de Deus. No capítulo 3 ele chega na constatação: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém merece a presença do Senhor. Mas lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor faz uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por causa de Abraão? Não. Por causa de Jesus. E por causa de Jesus e em Jesus, judeus, gregos, judeus, gentios, nós temos a oportunidade de salvação. E não para por aí. Será que o Espírito Santo estaria restrito só aos apóstolos em Atos 2? Não. Veremos que alcançaria também os gentios. É isso que estudaremos nesta lição. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, traz-nos a síntese da missão integral da igreja. A grande comissão dada em São Marcos capítulo 16, versículo 15, dá-nos a ideia de que os discípulos deveriam ir por todo o mundo pregando o santo evangelho do Nazareno, o Salvador de toda a humanidade. Atos capítulo 8, a grande comissão: sede minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, a missão integral da igreja diz respeito a esta oportunidade, a esta necessidade, ao cumprimento deste mandado, debaixo de um mandato, pregando o evangelho de Jesus a todos os povos. Em Atos capítulo número 10, nós vemos que a igreja então avança em direção a esse sentido, em direção a esse propósito. Uma igreja que até então tinha como componente étnico-cultural somente hebreus. É o que nós podemos concluir da narrativa historiográfica do Dr. Lucas nesses primeiros 9, 10 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Agora, em Atos 10, nós podemos sintetizar o seguinte: Cornélio, quem era esse homem? Um centurião romano, estrangeiro não gentil. Ele possuía qualidades morais extraordinárias. O texto é quem diz: ele era um homem piedoso, temente a Deus, juntamente com toda a sua casa. E por conta disso, o Senhor dá-lhe a oportunidade de ser alcançado pela graça. Ele tem uma visão espiritual. Pedro, uma das colunas da igreja, é chamado pelo Espírito Santo em uma visão e logo em seguida é abordado pelos servos de Cornélio. O Espírito Santo
desce sobre aqueles crentes, confirmando que sobre eles estavam a promessa da salvação, visto que o Espírito Santo é o selo de toda a redenção. Por que a lição trata desse tema? Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Hebreia, porque Pedro e os primeiros cristãos eram judeus. Por que na casa de um estrangeiro? Pela primeira vez, a mensagem de Jesus rompeu as barreiras étnicas. A igreja ali, portanto, começa a ser formada por gente de todas as tribos, raças, línguas e nações. Quais são as lições espirituais que nós podemos introduzir nessa nossa lição? Primeiro, o evangelho tem o poder de quebrar barreiras. O Espírito Santo, segundo, abre portas. Terceiro, a igreja começa dentro de casa, no lar. E por fim, Deus acolhe a todos. Certamente, o tema dessa nossa lição é este: o nosso Senhor não faz acepção de pessoas. Ponto número 1, a revelação de Deus aos gentios, a visão de Cornélio. Irmão evangelista João Vitor. Meus irmãos, Deus agradou a ele se revelar aos gentios. Revelar significa tirar o véu, é o desvendamento de Deus ao homem, dando-lhe aí a capacidade de conhecê-lo. Então Deus quis se revelar aos gentios e por ocasião desse capítulo de número 10, vai acontecer então na casa de Cornélio esta revelação, o início desta revelação. E nós vemos que Cornélio, um centurião romano, um soldado romano graduado, lembrando aí que o exército romano era dividido em pelo menos 3 categorias, que eram a legião, as cortes e os centúrios, as legiões de 4 a 6 mil soldados, alguns dizem aí esses números, as cortes cerca de 600 soldados e o centúrio aí cerca de 100 soldados, e Cornélio era um soldado romano graduado, um homem de uma patente no exército romano, mas a Bíblia diz que ele dava bom testemunho diante do povo, ele temia a Deus, era um homem piedoso, dava esmolas e enaltece as boas obras de Cornélio, que apesar disso, nos diz o comentarista que, no entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Então, quando olhamos no que diz respeito à salvação, não é pelos nossos méritos, pelas nossas obras, eu destaco até mesmo o texto de Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que também ninguém se glorie. Então, nós vemos que, por mais que façamos boas obras, que tenhamos um bom testemunho, não é suficiente para sermos salvos. Talvez nos nossos dias, Cornélio seria definido por nós como um amigo do Evangelho, aquela pessoa boa, de bom testemunho, mas que ainda não entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus. Mas nós vemos aí que Isaías 64, verso 6, um texto que eu também faço menção, Isaías, ele diz que todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia diante do Senhor. Então, a salvação não diz respeito àquilo que a gente faz, mas aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. O outro ponto, Cornélio vai ter uma visão. E ainda nem era crente ainda, não havia se convertido ainda ao Senhor Jesus, por mais que era convertido aí ao judaísmo, talvez aí um homem que era familiarizado com a fé judaica, um prosélito, mas ele teve aí uma visão de Deus. Então, quantos crentes, às vezes, nós não temos mais visão de Deus, né? E Cornélio teve visão do Senhor. Possamos estar atentos aí à voz de Deus. Chega trabalho, irmão Gabriel. Meus irmãos, nós observamos o trabalhar e o tratar de Deus no início da igreja. Nós observamos que o Senhor no Ide fala do evangelho sendo pregado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas nós observamos que nos capítulos iniciais, o evangelho estava sendo pregado em uma região específica. É preciso que o Senhor Jesus permita a perseguição, e aí os crentes são dispersos e começam a pregar o evangelho também em Samaria. Mas agora o Senhor também precisa dar esse start, esse início na pregação aos gentios. E o que me chama a atenção em Atos capítulo 10 é que para esse start inicial, para essa revelação inicial, o Senhor fala com esse homem, centurião Cornélio. Nós tínhamos 3 tipos de pessoas nessa classe judaica na época. Nós temos o judeu de nascença, considerado povo da aliança. Nós temos os prosélitos, que são aqueles que eram gentios, mas que aderiram aos ritos da religião judaica, e a circuncisão. Temos também aqueles que eram tementes a Deus, que temiam
a Deus, mas, portanto, não tinham aderido à circuncisão. Nós encontramos aqui em Cornélio um gentio, que não era judeu de nascença, mas ele temia a Deus, dava esmolas ao povo, e isso não era suficiente para salvá-lo, porque a nossa salvação está em Cristo. Mas numa comparação, quero trazer para os irmãos que possa ser que isso chamou a atenção do Senhor. E ele vai agora envolver Pedro, vai mostrar uma visão para Cornélio e também para Pedro, para que o evangelho chegasse aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é maravilhoso. E nós encontramos o trabalhar de Deus nos capítulos iniciais e também em todo o livro de Atos. O Senhor trabalhando no coração dos apóstolos e também no povo, para que o evangelho chegasse não só a um grupo específico, mas sim a todos. E numa segunda aplicação, o Senhor mostra uma visão para Cornélio, para que ele mande chamar Pedro, para que ele ouvisse o evangelho. O texto começa destacando essas qualidades de Cornélio. E numa comparação, como eu já disse, talvez isso que chamou a atenção de Deus. E aí, o que você tem feito para chamar a atenção de Deus? Precisamos pensar a respeito disso também. Queridos, o comentarista introduz os comentários do texto, base de nossa reflexão bíblica, trazendo-nos um perfil moral e psicológico e espiritual de Cornélio. O apontamento, é claro, faz uma referência aos versículos 1 e 2 do capítulo 10. Ele apresenta a questão cultural e étnica de Cornélio. Cornélio, um homem provavelmente gentil, certamente um gentil, como muito bem explicado pelo professor irmão João Vitor. Ele presidia ou estava sob a sua responsabilidade um destacamento de soldados romanos de número de 100. Portanto, era um oficial que recebeu honrarias e responsabilidades do Império Romano. O que nós temos que observar é que um centurião romano nada mais era do que a ponta da lança da violência do Império Romano. Esses homens eram homens truculentos. O Império Romano, destacado na visão de Daniel como sendo as canelas de ferro, aponta objetivamente para a violência e como o Império Romano instrumentalizava o seu poder e seu domínio por todo o mundo antigo. Era um império de cunho e de natureza mundial. E este centurião, talhado, trabalhado, esculpido para ser um homem violento, truculento e forte, ao ter contato com o Deus dos Hebreus, a Bíblia não vai nos dizer como ele teve esse contato, como ele chegou a essa experiência genuinamente espiritual, ele então se converte a esse Deus todo maravilhoso. Veja, a Bíblia vai dizer que ele era piedoso e temente a Deus. A palavra temor aqui, num estudo etimológico, traz-nos a ideia daquele que respeita, daquele que reverencia, daquele que leva em consideração determinado Deus ou divindade. O versículo número 4 vai nos dizer que Cornélio ativa um princípio espiritual, porque o ângelo diz: as tuas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, Cornélio ele provoca o céu ao seu favor, por orar e por ser generoso, liberal e por investir na vida do seu semelhante. Por conta disso, o anjo de Deus lhe aparece enquanto ele orava por volta das 3 horas da tarde. A hora nona na Bíblia Sagrada é uma hora interessante você estudar. Trabalhe a questão da hora nona com seus alunos. E ao ouvir o que o anjo lhe dizia, ficou claro que ele precisaria ter um encontro com Pedro. Eu quero deixar aqui para você um questionamento para você trabalhar lá na sua classe. Pergunte para os seus alunos, por que o anjo não pregou diretamente para ele? E ele precisava passar por uma conversa com Pedro. Nós temos aqui nas entrelinhas desse detalhe desse texto algo muito importante a ser trabalhado, qual seja a finalidade e a importância da igreja. Esse texto vai contra tudo que os desigrejados pregam. Afinal de contas, os desigrejados pregam a não utilidade da igreja e a desconsideração da autoridade episcopal e apostólica ainda nos dias de hoje. Todavia, quando nós olhamos para esse texto, o anjo poderia ter evangelizado Cornélio, mas ele encaminha Cornélio a quem Deus legitimamente constituiu como autoridade, que era o apóstolo São Pedro, o pastor daquela igreja. A segunda verdade que eu gostaria de destacar é que, muito embora provavelmente ele praticasse o judaísmo, ele precisava se converter ao cristianismo
e reconhecendo seus pecados, declarando que Cristo era o seu único e suficiente Salvador. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós somos cristãos. Nós não somos judeus na perspectiva religiosa. Oramos por Israel, amamos Israel, mas a nossa religião, a nossa espiritualidade e a nossa salvação está pautada no Cristo Salvador de toda a humanidade. Ponto número 2, a experiência espiritual de Pedro. Evangelista irmão João. Meus amados irmãos, gostaria de destacar a respeito dessa experiência espiritual de Pedro. Primeiro ponto que se quisermos nos comunicar com o céu, devemos satisfazer as condições aí cumpridas tanto por Cornélio quanto por Pedro. E destaco que eles eram homens devotos, de uma devoção, uma dedicação espiritual. Segundo ponto, eles deixavam tudo de lado para orar. Ambos estavam orando quando foram visitados e tiveram essa experiência espiritual com o Senhor. E terceiro ponto, eles esperavam em Deus até que o ouvissem. Então, se quisermos nos comunicar com o céu, devemos satisfazer as condições cumpridas por ambos. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que essa experiência espiritual de Pedro, vemos aí que o comentarista destaca, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Deus também estava preparando Pedro para aquilo que viria adiante dele no seu ministério. E é interessante observar, meus irmãos, que nós vemos esse preparo de Deus na vida de Pedro para romper essa barreira. Primeiro ponto, que Pedro estava hospedado na casa de Simão, curtidor. A profissão de Simão, diante dos olhos do judaísmo, o tornava impuro, que curtia peles de animais e por isso, provavelmente por isso, habitava ali próximo ao mar e era um homem aí considerado impuro aos olhos dos judeus. E Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, hospedado. O segundo ponto que vejo, a visão que Deus dá a Pedro aí no capítulo 10, também traz a ele um impacto muito grande, quando Deus exorta ele: não chames comum ou imundo, Pedro, nenhum homem. Não chames comum ou imundo a nenhum homem. E até que Pedro é direcionado, então, à casa de Cornélio, através da direção aí dos homens que vieram até a sua casa lhe chamar. Destaco, meus irmãos, o fato interessante. Atos capítulo 8, versículo 40, diz que Filipe, o evangelista, estava ali em Cesareia. Deus poderia muito bem usar Filipe, mas Deus queria usar Pedro, porque havia um propósito maior. Deus quis usar Pedro, pois queria salvar não somente Cornélio e sua casa, mas Deus queria também salvar Pedro do preconceito e do exclusivismo, levando ele a levar a mensagem da cruz a todos aqueles que crescem em Cristo Jesus, incluindo aí os gentios. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Meus irmãos, não há homem que seja autossuficiente ou bom o suficiente. Quem era Pedro? Pedro é alguém que andou 3 anos e meio com Jesus. Pedro é alguém que ora e recebe o Espírito Santo em Atos capítulo 2, se levanta, põe de pé, prega o evangelho, milhares de almas aceitam ao Senhor. Então, do ponto de vista lógico e humano, as qualificações de Pedro eram muitas. E possa ser que nós, quando nós nos tornamos professores de EBD, ou quando nós assumimos algum cargo na igreja, ou nós temos algum grau de importância, digamos assim, possa ser que nós começamos a nos achar autossuficientes. Mas, olhando para essa experiência de Pedro, nós observamos que o homem sempre precisa do trabalhar de Deus. Não há homem que entendeu tudo completamente e não dependa mais do trabalhar de Deus. Sempre haverá algo em nós que o Senhor precisa melhorar. Sempre haverá algo em nós que o Senhor precisa trabalhar. Nessa altura do campeonato, Pedro já havia ganhado muitas almas, mas ele precisaria ter o coração aberto para alcançar outra região. Meus irmãos, que nós possamos nos lembrar disso. Como o evangelista João Vitor bem disse, a oração aqui faz muita diferença, porque é na oração que nós conseguimos entender mais do coração de Deus e deixar mais o nosso coração de lado, para nós entendermos os mistérios do céu, que às vezes nós, em nossa humanidade falha, ainda não conseguimos observar. Queridos, a visão de Pedro foi uma experiência extraordinária. Algo que manifestou-se no campo do dimensional. E qual era o propósito disso? Era que ele entendesse que o evangelho não é exclusivo.
Vamos tentar compreender os detalhes que montam esse quebra-cabeças da visão de Pedro. Primeiro, o cenário. Pedro estava em Jope, na casa de Simão, um curtidor. Ele já estava num ambiente questionável do ponto de vista sanitário do rigoroso rito levítico, que tratava dessas questões de higiene pessoal de forma muito rígida. E em que momento se deu a visão? Enquanto ele orava no terraço, perto da hora sexta, ou seja, por volta de meio-dia. Qual era a condição de Pedro? Pedro estava em oração. A oração é o link, trazendo aqui uma linguagem bem dos nossos dias da internet, não é? A oração é o link que nos coloca e que nos disponibiliza a estarmos diante do nosso Deus. Um lençol descendo do céu, ou seja, aponta que a revelação, a chamada, a visão que Pedro estava recebendo não partia da terra para o céu, mas vinha de Deus em direção à terra. Qual seja a iniciativa para salvar o homem, seja ele quem for, venha ele de qual etnia venha, é uma iniciativa sempre de Deus, sempre do céu. O lençol estava dobrado em 4 pontas, representando os 4 cantos da terra. Ou seja, a mensagem do evangelho pode alcançar toda a humanidade. A mensagem do evangelho é universal. Os animais dentro do lençol. Isso aponta animais impuros, inapropriados para o consumo e para a alimentação judaica. Isso representa a mistura de povos que há, ou a miscigenação que há dentro da igreja. Ou seja, aos olhos humanos, muitos precisam e serão rejeitados, mas diante de Deus, todos podem ser santificados pela fé em Cristo. Ponto 4, Atos 10:13, levanta-te, Pedro, mata e come, ou seja, o Senhor não queria que ele tivesse somente uma experiência do ponto de vista visual. O Senhor queria trabalhar com ele todos os aspectos sensoriais. Então, ele precisava de uma ação imediata. Ou seja, o evangelho exige mais do que simpatia. Exige envolvimento e obediência. Não basta nós sentirmos o desejo de pregar. Não basta nós termos tão somente a simpatia pelos aqueles que pregam e precisam ouvir o evangelho. Nós precisamos objetivamente termos uma lição, uma ação. A resistência de Pedro, ele achou difícil ter que comer o que Deus estava mandando comer. Muitas vezes a nossa religiosidade também nos impede de sermos mais eficientes e atuantes na obra de Deus. E a resposta de Deus, ao que Deus purificou, não considere comum. Ou seja, a aceitação do Evangelho de Cristo seria uma constatação de natureza universal. Ponto número 3, evangelista João Vitor, a urgência da pregação do Evangelho. Meus irmãos, nós vemos que nós temos essa urgência em pregar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. E ele destaca que Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Deus pode usar formas, meios excepcionais, trabalhar fora da caixa, que às vezes colocamos Deus dentro de uma caixa, Deus só pode fazer dessa forma, se for de outra forma não é Deus, mas Deus pode fazer de formas excepcionais, trabalhar de outras formas, trabalhar fora da caixa, mas vemos que, contudo, essa não é a maneira usual do Senhor. Nós vemos que o método do Senhor, aprova o Senhor salvar os homens através da loucura da pregação, 1 Coríntios 1:21. O método de Deus é a igreja. O método de Deus é a pregação do Evangelho, e o evangelismo é tarefa humana, não de anjos. Pedro escreveu, 1 Pedro 1:12, que os anjos desejam bem atentar, ficam maravilhados diante aí, de tal ordenança aos homens, mas nós vemos que é tarefa de homens e não de anjos. Destaco também, meus irmãos, que se a igreja se calar, se nós nos calarmos, almas vão perecer. Compete a nós pregar o Evangelho a tempo, fora de tempo. Então, precisamos pregar o Evangelho. Conforme Ezequiel 3, a partir do versículo 16, nós somos os atalaias do Senhor. Precisamos, conforme o Senhor disse a Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, a seguir: sucedeu que ao fim destes dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel,
E tu da minha boca ouvirás a palavra e o avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Então nós precisamos pregar o evangelho. Nós somos atalaias do Senhor. E ele conclui esse tópico a respeito da urgência da pregação, dizendo que não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Deus já fez isso. Então, Deus já nos comissionou a pregar o evangelho. Não é preciso esperar um anjo aparecer para nós. Eu gosto muito de algo que foi dito pelo querido pastor Gesiel Gomes. Ele disse que pregar não é dom, pregar é obrigação. Então, precisamos pregar o evangelho, ir pregar, e os resultados são garantidos pelo Senhor Jesus, que é o dono da igreja. Seria o trabalho, irmão Gabriel. Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas atenção, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus queridos, não adianta somente nós falarmos do amor de Jesus para a igreja exclusivamente. O que adianta eu compartilhar com um grupo de jovens sobre o amor de Jesus e só com eles e com mais ninguém? O que adianta nós orarmos por salvação de almas, Senhor, salve a almas, se nós não praticamos a pregação do evangelho? O que adianta nós falarmos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se nós nos dedicamos somente a 4 paredes? Meus irmãos, nós temos aqui a urgência da pregação do evangelho. Como já foi dito, é papel da igreja, é nosso papel anunciar sobre o Jesus que nós recebemos. E como igreja, será que nós temos sido omissos neste papel? Será que nós temos realmente pregado o evangelho? Ou será que nós temos honrado ao Senhor com os lábios, falando que Ele ama a todos e o evangelho deve chegar a todos, mas nós não temos praticado isso verdadeiramente? Que possamos refletir e pregar o evangelho, porque o tempo está findando. A urgência da pregação do evangelho. O que é algo urgente? Você consegue desenvolver esse pensamento? Até mesmo do ponto de vista gramatical, literal, conceitual, lexical. O que significa algo urgente? É aquilo que não pode ser postergado. É aquilo que não pode ser deixado para amanhã. É algo que precisa ser feito e colocado em prática imediatamente, sob a pena de termos consequências irrecuperáveis. Então, a urgência da pregação do evangelho toca exatamente nessa perspectiva conceitual. O evangelho precisa ser pregado. Precisa ser pregado de maneira urgente. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Como ouvirão se não há quem pregue? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Não basta, nós não podemos ter, amados, uma atitude passiva no que diz respeito à proclamação do evangelho. Às vezes nossa estratégia ela está equivocada, porque nós pensamos em edificar um templo confortável, com bancos acolchoados, com ar-condicionado para gelar, para esquentar. Pensamos nas luzes, pensamos num bom microfone, no bom som, mas nos esquecemos de que a igreja não pode estar adstrita dentro das 4 paredes, esperando que aqueles que por demanda necessitem dela vão ao seu encontro. Muito pelo contrário, a igreja precisa ir em direção aos pecadores. Esta é a vontade de Deus. O tempo para pregar o evangelho, o tempo é curto. 2 Coríntios 6:2. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado por todo mundo. E então virá o fim. É claro que existem acepções bíblicas e apocalípticas desse texto que não é o momento de nós falarmos, mas há urgência na pregação do evangelho. João capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu quero aqui trazer e mencionar, salvo meu engano, a letra do hino da nossa irmã Sara Farias. Ou você prega agora, ou você ora agora, ou você jejua agora, ou você canta agora, ou nunca mais. Este é o tempo. Os campos já estão brancos, façamos a colheita
para o reino dos céus em nome de Jesus. Nós estamos adentrando agora, meus amados irmãos, no tópico de número 2, a salvação dos gentios. E até agora você não curtiu essa publicação, você ainda não compartilhou, deixa aqui embaixo seu nome, sua cidade, o nome do seu pastor, pega esse link e compartilha lá na família, no grupo de obreiros da igreja, no grupo de professores, assim você estará nos ajudando em nome de Jesus. A salvação dos gentios, pregação aos gentios, evangelista irmão João. Meus irmãos, nós louvamos a Deus conforme João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Romanos 10, 17, a Bíblia também diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A pregação aos gentios. Destaco aqui alguns fatos, meus irmãos, que me saltou aos olhos. Pedro, grande apóstolo Pedro, aquele que andou com Cristo, recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Pedro vai pregar, grande apóstolo Pedro, abro aqui um parêntese também, hospedado lá na casa do irmão Simão, curtidor, grande pregador da nação, poderia exigir o hotel 5 estrelas, toalhas brancas, não, estava hospedado lá na casa do irmão Simão, curtidor, a agenda dele, vou pregar no grande, vou pregar lá na casa do Cornélio, para ele e para os seus parentes. Nós vemos a simplicidade, meus irmãos, a essência do evangelho. E Pedro, então, prega ali na casa de Cornélio, e aprendemos também um exemplo com Cornélio a respeito dessa pregação. Diz o texto no versículo de número 24, que Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Uma estratégia também de evangelismo, todo crente é um missionário, diz Charles Spurgeon, ou é um impostor. Oportunidades também de pregarmos o evangelho, de ganharmos a nossa casa, os nossos amigos para o Senhor Jesus. Nós vemos aqui uma estratégia extraordinária de evangelismo. E nós vemos aqui alguns pilares da pregação de Pedro. Deus ama a todos, João 3,16, enfatizado pelo auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Deus ama a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo inclui a todos. Deus quer salvar a todos, é interesse de Deus salvar. Cristo é Senhor de todos, foi enfatizado na mensagem de Pedro. Há também uma falácia, que é possível receber Cristo como Salvador e não como Senhor, que o crente, quando recebe Cristo como Salvador, o crente carnal, fica ali um tempo, depois recebe como Senhor. É uma falácia. Cristo só é Salvador de quem Ele é Senhor. Nós sabemos que o Senhor é quem controla, o Senhor quem direciona, o Senhor quem transforma e que está no comando de tudo. Então, precisamos recebê-lo como Salvador e como Senhor de nossas vidas. Então, nós vemos aí a salvação e a pregação aos gentios, que preguemos o Evangelho de forma integral. E ele conclui a mensagem dele: está em Cristo é estar salvo, não está em Cristo é não estar salvo, ponto. Essa é a mensagem do Evangelho. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. João capítulo 10, versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O nosso Senhor Jesus aqui dizendo que a salvação não ficaria restrito aos judeus, mas também alcançaria aos gentios, que ele iria agregar ao aprisco. Gálatas capítulo 3, versículo 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, entendemos que a salvação, tanto para o judeu, quanto para o grego, quanto para o gentio, passa por Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Ou seja, homens de todos os lugares, de todos os tipos. Quem que fez isso? Cristo Jesus. Então é por isso que a pregação de Pedro é cristocêntrica, porque é justamente Cristo que nos permite ser salvo, é Cristo quem nos salva, é o Jesus que foi morto na cruz, derramou seu sangue, mas ao terceiro dia ressuscitou, que nos dá o direito de salvação. Eu não quero ser repetitivo aos irmãos em falar, como já disse aqui na última aula, sobre a necessidade de nós pregarmos a palavra e pregarmos a Cristo, porque é Cristo quem nos salva. Nós hoje em dia temos visto muitas
aberrações por aí, mas que nós possamos botar isso em mente. Quem nos salva é Cristo. Por isso, nossa pregação precisa ser cristocêntrica. Queridos, o comentarista destaca aqui alguns aspectos da pregação de Pedro e do conteúdo de sua mensagem na casa de Cornélio. Primeiro, Deus ama a todos. O amor e a manifestação do amor de Deus na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é de forma indiscriminada. Por isso que nós, enquanto assembleianos, pentecostais clássicos, temos aqui um irmão da Igreja Tabernáculo também, mas é o nosso primo de primeiro grau. Glória a Deus. Brincadeira, irmãos. Nós declaramos ser arminianos e nós não acreditamos nos decretos de Deus para a condenação insuperável. Portanto, o amor de Deus está sobre todos aqueles que são objeto do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Mais do que ter um sentimento de vontade, a salvação ela está acessível a todos. Deus quer salvar a todos. O segundo aspecto. E por fim, ele apresenta como conteúdo da pregação de Pedro, Cristo sendo o Senhor sobre todos. Vejam, amados, que o Cristo Jesus, sua obra, sua palavra, sua morte, sua cruz, sua ressurreição e a sua promessa de vinda vindoura é o centro gravitacional da pregação de Pedro. Ou seja, deve também ser o centro de nossa pregação. E um detalhe que eu acho curioso da experiência de Pedro na casa de Cornélio, evangelista irmão João, auxiliar de trabalho irmão Gabriel, é o fato de que, quando ele chega na casa, versículo 25 do capítulo 10, Lucas vai observar que Cornélio se prostra aos pés dele e o adora. Veja bem, na cabeça contaminada do gentil Cornélio, adorar mais um Deus não fazia nenhuma diferença, porque esta era a prática comum dos religiosos do vasto Império Romano. Portanto, crer no Deus dos hebreus e adorar a Pedro como mais um Deus não fazia nenhuma diferença. Pedro então rechaça a atitude dele e diz para ele: levanta-te, que também eu sou homem, assim como você é. Eu não sou Deus. Nós não podemos deixarmos cair nessa casca de banana, de pensarmos que somos alguma coisa. Nós precisamos tomar essa vacina contra o culto à personalidade humana. Alguém tentando evangelizar um católico romano disse para ele que ele deveria abandonar os seus deuses. O católico então responde para ele: se eu tenho deuses, os seus deuses são piores do que o meu. Por quê? Porque se a imagem de escultura é um deus, ela tem olho, não vê, mas o seu Deus, ou os seus deuses, os seus ídolos, têm olhos e veem. O meu ídolo tem boca, mas não fala, mas os seus ídolos têm boca e falam. O meu ídolo tem ouvido e não ouve, mas os seus ídolos têm ouvidos e ouvem. Fazendo uma referência clara a igrejas que cultuam seus pastores, a igreja que cultuam os seus líderes, a igreja que honram de maneira demasiada e exagerada aqueles que estão em posição de eminência em favor do serviço da igreja. E nós temos em nosso ministério um exemplo disso, um bom exemplo, né? Que é o nosso pastor presidente, o pastor Mário. Se você chegar na nossa igreja, em um culto nosso, e você nunca tiver ido lá, provavelmente se você não perguntar quem é o pastor presidente, possa ser que você nem reconheça, devido ao tamanho da sua simplicidade e a maneira como ele se coloca. Nós temos esse exemplo de humildade, de mansidão e de simplicidade aqui no Ministério Floresta. E eu tenho certeza que você também tem um bom exemplo a seguir aí na sua igreja. Que nós venhamos focar nesses bons exemplos de homens de Deus que, apesar de terem alcançado sucesso na vida ministerial, não se esqueceram de que são dependentes da ação e da vontade de Deus na sua vida. Ponto número 2, a conversão dos gentios, irmão João Vitor. Meus irmãos, nesse ponto de número 2, sobre a conversão dos gentios, gostaria de enfatizar que Pedro inicia sua pregação dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. E nós vemos que a mensagem da cruz, conforme destaca aí o nosso ponto, é um chamado ao arrependimento. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados. Então a salvação está disponível a todos, fazendo-se necessário, então, a conversão, um arrependimento. Então, nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. E é destacado aqui que os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam, então, excluídos.
Então, os judeus, eles faziam, Deus não faz, mas os judeus faziam essa acepção de pessoas. Meus irmãos, e uma aplicação aqui para nós, às vezes nós fazemos também essa acepção. Foi enfatizado que a pregação de Pedro diz que Deus ama a todos, inclusive também os nossos desafetos, aqueles que não gostam de nós, aqueles que talvez por algum motivo não gostamos muito, Deus também ama eles, Deus também quer salvar a eles. Os judeus faziam acepção de pessoas e às vezes nós também fazemos. Às vezes nos nossos pensamentos, irmãos, nas nossas orações, nós selecionamos quem Deus pode salvar e quem Deus não pode, quem Deus deve, esse aqui eu oro para que o Senhor salve. Esse aqui eu não vou fugir dele, esse daqui eu acho que não tem solução para ele não. Mas Deus está interessado em salvá-lo, em transformar a vida dele também. Permita, meus irmãos, rapidamente uma pequena experiência. Eu me lembro no início da minha conversão, fervoroso, cheio do Espírito Santo, eu subindo para o monte para orar e tinha um bar no caminho de ir para o monte, e lá do monte, meus irmãos, não sei o que acontecia, que ecoava o som daquele bar e chegava lá no monte. Cheio do Espírito Santo, empolgado, falei com meu irmão, vou orar para Deus fechar aquele bar. E vou orar e Deus vai fechar mesmo. E quando dobrei o joelho, irmãos, comecei a orar ao Senhor, aquela voz falou fortemente no meu coração, prega para a dona do bar. Aí eu fiquei impactado, a empolgação já foi sumindo. Que isso, hein? Pregar? Como que eu vou pregar lá num bar, uma situação dessa? Aí depois daquela ordem do Senhor, fui relevando ainda por mais de uma semana, passada outra semana, o Espírito impulsionando, passando ali em frente ao bar, tinha alguns homens ali, a mulher perto da porta, eu fui seguindo a ordem do Senhor e preguei o evangelho para aquela mulher, orei junto com ela, ela ficou quebrantada diante ali da pregação do evangelho e passados aí menos de 30 dias, aquele bar se fechou e aquilo o Senhor me ensinou uma lição extraordinária. Eu estava vendo somente um bar que era para ser fechado, mas o Senhor estava vendo uma alma sedenta e carente da pregação e da salvação. Então que possamos também aí quebrar essas barreiras dentro de nós e pregar o evangelho, ver as pessoas como Deus vê. Porque eu estava vendo só a mulher dona de um bar, às vezes nós vemos só um andarino, nós vemos só um cachaceiro, mas Jesus está vendo ali uma alma carente e sedente pela presença dele. Então agora nós temos o irmão João Vitor, fechador de bar. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Meus irmãos, para esse ponto, é interessante nós olharmos para o livro de Jonas. Sim, no Velho Testamento, para o livro de Jonas. Há quem diga que o livro de Jonas é o livro que mais se parece com o Novo Testamento, mas nós não vamos entrar nesse aspecto aqui agora. Uma recomendação de leitura, que eu também preciso completar, o livro A Pregação de Jonas, do pastor Eliel Silva. Olha só que interessante. Nós temos aqui um povo que não é judeu, é gentil e tem uma sentença para eles. A destruição virá. A destruição virá para a cidade de Nínive. Mas quando Jonas faz a pregação do evangelho, os homens de Nínive creram em Deus. Jonas 3:5. Proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E aqui segue o texto. Quando o Senhor vê aquele quebrantamento, versículo 10, e Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Ou seja, o povo gentil ali creu em Deus, se arrependeu, vestiu de pano de saco e por isso o Senhor livrou eles da condenação. Aqui em Atos nós vemos um povo que ouve a palavra de Deus, crê e recebe o Espírito Santo, se converte de coração. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, abrimos o nosso coração, certamente Deus fará grandes coisas. A pregação de Pedro trazia um convite ao arrependimento, uma mudança de rota orgânica, espiritual, social, antropológica na vida desses gentios que estavam na casa de Cornélio, o centurião. Pedro chega a uma conclusão que nós também precisamos chegar e alcançar. Ele entendeu que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. E por que Pedro conclui isso? No versículo 44, temos aqui a narrativa do Dr. Lucas ao dizer que caiu sobre eles o Espírito Santo. Ou seja, eles experimentaram os efeitos indescritíveis daquele que recebe a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, e termos a devida maturidade de não sermos como os judeus, que ainda hoje, infelizmente, nos aspectos religiosos ainda o são. Os judeus sequer se declaram proselitistas. O judeu não tem vontade de que ninguém reconheça o Deus,
o eterno, o impronunciável como sendo o Senhor sobre todas as coisas. Porque eles são tomados desse sentimento sectário, de entenderem que o evangelho é só para eles e somente deles, que o reino de Deus é somente para eles. E às vezes, numa perspectiva denominacional, nós também somos tomados por esse sentimento. Houve um tempo em que muitos irmãos da Assembleia de Deus sequer cumprimentavam os irmãos de outras igrejas, não reconhecendo a genuína salvação pelo corpo de Cristo que está espalhado e pode ser percebido em tantas manifestações protestantes e evangelicais por esse nosso Brasil, por esse nosso mundo. Que nós venhamos compreender que o que nos salva não é uma metodologia, o que nos salva não é uma denominação, o que nos salva não é nem a nossa prática ou a nossa autodisciplina. O que nos salva é uma pessoa. Nós somos salvos por uma pessoa, pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sentença de Atos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, ela não está adstrita e resumida a uma tribo, a um clã, a um núcleo familiar, a uma célula, a um tipo de manifestação étnica. A salvação está disponível e disposta para todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Estamos chegando no ponto número 3, já já nós estaremos concluindo. Deixa aí sua curtida, deixa aí seu comentário e nos ajude em nome de Jesus. O Espírito derramado sobre todos, o Espírito prometido, evangelista irmão João. Meus irmãos, o Espírito derramado agora sobre os gentios vai mudar todo o aspecto da história, da visão de Pedro, daquelas 6 testemunhas que ali estavam juntos. E o nosso primeiro subtópico a respeito aí do Espírito derramado vai falar sobre o Espírito prometido, remetendo aí o Espírito, o batismo que os gentios agora experimentaram, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva, relembrando aí também as promessas do Antigo Testamento, em que vemos que a atuação do Espírito no Antigo Testamento era de uma forma mais esporádica, não tão intensa quanto no Novo Testamento, que agora passa a habitar dentro de todo aquele crente nascido de novo em Cristo Jesus. Nós vemos a promessa lá de Joel, que o Espírito um dia seria derramado sobre toda a carne. No Antigo Testamento limitava-se a figuras mais proeminentes como reis, profetas, sacerdotes, alguns indivíduos escolhidos para ministérios específicos pelo Senhor, mas a promessa de Joel 2:28, Pedro faz menção dela em Atos 2:17. Esses homens não estão embriagados sendo a 3ª hora do dia, mas isso aí é o que foi dito lá pelo profeta Joel. Está se cumprindo a promessa de Joel. E Atos 2:39, Pedro reafirma que a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, também chamar. Ou seja, essa promessa de ser cheio do Espírito, ela também está disponível a todos nós. Você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa. Destaca o fato também, meus irmãos, de Atos 10:44, diz o texto que dizendo Pedro ainda essas palavras, Pedro pregando ali na casa de Cornélio, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro, então, pregando, é interrompido pelo Espírito Santo. O doutor Wisby, ele diz algo muito extraordinário a respeito disso. Ele destaca que Pedro não chega nem a terminar seu sermão. E ele diz, como seria bom se os pregadores de hoje sofressem interrupções desse tipo. Como seria bom se os pregadores de hoje sofressem interrupções desse tipo. Pedro nem mesmo chegou a terminar a mensagem, o Espírito tomou conta ali e caiu sobre eles, foram cheios do Espírito e a obra de Deus e o nome do Senhor foi glorificado. Graças a Deus. Você leu o trabalho, irmão Gabriel. Meus irmãos, quero chamar a atenção para 4 pilares que nós encontramos em um breve período de aula. Em um breve período de aula que nós estamos aqui. Nós falamos sobre jejum, falamos sobre oração, falamos sobre palavra e, por fim, agora, sobre o recebimento do Espírito Santo. Observe que eles receberam o Espírito Santo enquanto Pedro pregava a palavra. Quando ele pregava a palavra. E hoje nós, em muitos lugares vemos, nós queremos ir para o culto, já chegar, pisar o primeiro pé, já receber o Espírito Santo, já começar a falar em língua e esquecemos a palavra, queremos profecia, queremos cura, manifestação, mas não queremos
a palavra. Meus irmãos, o verdadeiro avivamento, a verdadeira manifestação do Espírito Santo, o verdadeiro agir do Espírito Santo no meio da igreja passa pela oração e pela palavra. O livro de Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos, nós encontramos esses pilares: oração, pregação da palavra, para então receber o Espírito Santo. Que nós não venhamos perder isso de vista, nos enchermos do Espírito Santo, buscando a Deus pela palavra, pela oração, que é desse modo nós seremos crentes firmes, cheios do Espírito Santo, e pregaremos a palavra com ousadia e com poder. Eu gostaria de recomendar a todos os professores, vai no YouTube e procure uma pregação do pastor Josué Gonçalves, As 5 Fases da Glória de Deus. Quando ele fala dessas 5 fases da glória de Deus, ele trabalhará uma das fases em que a glória é prometida. E nós encontramos essas promessas de maneira muito clara no Antigo Testamento. Joel capítulo 2, 28 a 29. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isaías 44, versículo 3. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito. O Espírito também foi prometido pela boca santa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Jesus prometeu o Consolador. João capítulo 16, versículos 7 e 8. O Espírito viria convencer do pecado, da justiça e do juízo. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E por fim, Efésios 4, versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. A promessa foi dada e a promessa pode ser cumprida ainda hoje em nossos dias. A doutrina pentecostal clássica desenvolve o argumento e o conceito de que o batismo no Espírito Santo trata-se de uma segunda bênção, uma segunda manifestação. Ele não é pré-requisito para a salvação, mas é uma boa evidência para aquele que experimenta os efeitos benéficos da salvação. Trabalhe isso com seus alunos. Pergunte quem dentre eles ainda não ora línguas estranhas e não recebeu esse batismo. Nós precisamos trabalhar, fazer essa boa propaganda dessa experiência genuína e pentecostal que muda a nossa vida e transforma a nossa essência. Ponto de número 2, evangelista João Vitor. O Espírito recebido. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é interessante observarmos aqui a respeito do Espírito recebido. O que era promessa agora se cumpre, porque a Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E essa promessa, ela incluía também os gentios, que coisa tremenda, extraordinária. A promessa lá de Joel 2,28, derramarei, no texto original traz a ideia de literalmente entornar o meu espírito sobre toda a carne. E os gentios agora vão receber, diz o texto, que enquanto Pedro pregava, o Espírito caiu sobre eles. As testemunhas que foram com Pedro ficaram ali impactadas e maravilhadas. E é interessante observar que, quando é enfatizado que eles receberam a palavra, traz sim a ideia de que eles se converteram ali naquele ato, e após essa conversão, eles são batizados com o Espírito Santo, tudo ali no mesmo culto, mas claro que são experiências distintas, mas tudo ali em decorrer do mesmo culto. Então, o crente, ao se converter, logo após se converter, ele já está apto a receber e ser batizado aí com o Espírito Santo e até mesmo aí a falar em outras línguas, a receber dos dons espirituais. É interessante observar, meus irmãos, que aqui vai ser um carimbo, uma chancela de Deus aí confirmando as suas promessas. E conforme Efésios 2,14, nós vemos que a Bíblia diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos o povo fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então, agora, com o derramar do Espírito, toda a separação, toda a divisão agora cai por terra, e os gentios também são participantes aí dessa promessa, que é a maior bênção, que é a maior promessa, que é a salvação, e também aí foram cheios do Espírito. Você dá trabalho, irmão Gabriel. Queridos, nós não somos cessacionistas. Nós acreditamos na atualidade da operação do Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles ali naquela casa, nós cremos que hoje, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, o Espírito Santo
pode ser derramado e nós precisamos clamar por isso, batizando aqueles que ainda não são batizados e manifestando no meio da igreja os dons. Nós acreditamos no dom de línguas, mas também não só nesse, aqui em Coríntios 12, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Ou seja, nós observamos aqui a preocupação do Senhor em manifestar o Espírito, em revestir de poder, para que a obra continuasse crescendo e o evangelho continuasse sendo anunciado. Nós somos dependentes do Espírito e nós precisamos da operação do Espírito Santo em nossas igrejas, manifestando os dons espirituais. Então, por isso, não venhamos desacreditar desta promessa, mas buscar de forma constante o batismo e o revestimento de poder para toda a igreja. Amados, qual sinal eles receberam da parte de Deus para eles constatarem de forma ou de maneira inequívoca que aqueles crentes gentios agora estavam recebendo a presença do Espírito Santo? Atos capítulo de número 10, versículo 47. Porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Eu recebi aqui uma correção dos bastidores aqui, que não é Josué Gonçalves. Não é Josué Gonçalves, é Josué Brandão, as 5 fases da glória de Deus. E agora eu quero que também citar aqui o pastor Moisés, me sumiu aqui o nome dele, o sobrenome da cabeça, em sua obra Teologia Sistemática Pentecostal, ele desenvolve, César Moisés, ele desenvolve o entendimento e o pensamento de que o liberalismo teológico é produto do cessacionismo. Vou repetir, ele desenvolve o argumento de que o liberalismo teológico e o esfriamento da igreja na Europa, Ásia e em alguns lugares dos Estados Unidos é a consequência ou o produto do cessacionismo. Porque o cessacionismo negligencia o ministério do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo na igreja. Os dons espirituais e o falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, tal qual o falar em línguas sendo um dom que precisa ser interpretado pelo dom de interpretação de línguas, são ferramentas e instrumentos para manter a eficácia da igreja, a vivacidade da igreja e a dinâmica da igreja. Uma igreja ou um trabalhador que menospreza suas ferramentas de trabalho, ele compromete a eficiência do seu serviço. Esse é o pensamento do pastor César Moisés. E que nós não venhamos negligenciar. Infelizmente, a Assembleia de Deus no Brasil vem sofrendo essa onda reformada e cessacionista. Nós amamos nossos irmãos reformados, nós os consideramos como integrantes da família, de uma mesma família da nossa fé, somos irmãos em Cristo Jesus. Mas nós rechaçamos de maneira respeitosa esse entendimento de que as línguas estranhas não são sinal para os dias de hoje. Não há um texto sequer na Bíblia. E eu desafio aqui qualquer cessacionista, qualquer pensador ou teólogo reformado, que dê a ideia sequer de que os dons cessaram na era apostólica. Se nós fizermos um estudo historiográfico dos documentos da era apostólica, da patrística, e avançarmos para o tempo dos reformadores e chegarmos até hoje, nós veremos que as línguas estranhas, como evidência do batismo no Espírito Santo, é algo que marca a igreja, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, até hoje, na Assembleia de Deus no Brasil e em tantas as igrejas que manifestam a doutrina pentecostal como sendo algo indispensável para a boa saúde da igreja. Ponto 3. Um Pentecoste visto e ouvido, irmão João Vitor. Meus irmãos, a respeito aí do ponto de número 3, a experiência pentecostal na casa de Cornélio vai se remeter a Atos capítulo de número 2, que foi uma experiência vivida exclusivamente ali pelos judeus, os quase 120 ali, os quase 120 que estavam ali reunidos no cenáculo. E ele destaca que esse Pentecostes, que esse mover, foi visto e ouvido, assim como lá em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, então teve um mover, um barulho ali naquele lugar, e foram também vistas, diz o texto. Então, por isso, a expressão de um Pentecostes visto e ouvido, uma manifestação visível e audível do poder do Espírito Santo. Quão poderoso é o trabalhar do Espírito, meus irmãos.
quão poderoso é o mover do Espírito. Precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para ver este mover e ter os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito de Deus. Atos 4:20, Pedro ali junto com João, após serem ali perseguidos, eles dizem que nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, testemunho que traz credibilidade é o testemunho que é visto e que também ouvido. Então, era inquestionável de que a porta do evangelho agora estava também aberta aos gentios. E assim, eu concluo aqui esse subtópico 3. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel. Nós observamos a eficácia da operação e manifestação do Espírito, porque em Atos 2, alguém olhou e falou, o que está acontecendo ali? Será que eles estão embriagados? Começaram a se questionar, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, prega, e ele explica o que estava acontecendo, e como resultado, como produto, nós vemos milhares de almas aceitando ao Senhor Jesus. Aqui eles receberam o Espírito Santo. E lá na frente alguém vai falar, não, negativo, eles não podem receber, eles não podem ser parte da igreja, eles são gentios. Mas Pedro, ele atesta, ele testemunha, não, eu vi e ouvi, né? Junto com as outras 6 testemunhas. Então nós observamos o mover do Espírito Santo como chancela, como uma marca da igreja e como um selo verdadeiramente da operação de Deus e do genuíno aprovação e operação de Deus no meio da igreja. Suas notas de conclusão, professor evangelista irmão João Vitor, muito obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite. As portas sempre estarão abertas, meu amado. Meus irmãos, as minhas notas de conclusão, conforme Tito 2:11, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Então, portanto, Deus não faz acepção de pessoas. O mais interessado em salvar é Deus. Conforme Filemon, versículo de número 11, é dito a respeito de Onésimo que outro tempo ele era inútil e agora é muito útil a mim e a ti, dito por Paulo após a sua conversão. E eu louvo a Deus porque a graça de Deus tem nos alcançado e esta porta da graça continua aberta a todos aqueles que arrependidos creem em Cristo Jesus. Quero também agradecer os amados amigos e irmãos, foi uma alegria imensa aqui poder aprender um pouco mais da palavra de Deus e cooperar também de alguma forma aqui com os amados, deixar o meu abraço a todo o Ministério Floresta, um abraço também aqui ao querido pastor Márcio Santos, nosso grande professor e teólogo, amigo, que Deus continue abençoando a sua vida, sempre tem acompanhado aqui também o canal, os irmãos, pastor Edmar, pastor Mário Lúcio dos Santos, presbítero Eduardo Lima também, que sempre está acompanhando aí, e trago aqui o meu abraço aos amados irmãos. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel. Meus irmãos, assim como os outros trimestres, né, mas falando especificamente desse, que lições maravilhosas nós temos aprendido. Que exemplos que nós temos que observar e tomar para nós. Como nós precisamos viver um verdadeiro avivamento e mover do Espírito. Que nós possamos deixar de lado algumas de nossas preciosidades ou aquilo que nós julgamos ser importantes, mas que às vezes não passam de mero preciosismo humano. Que nós possamos voltar a buscar ao Senhor de todo o coração e buscar o mover do Espírito Santo. É uma alegria e uma honra estar aqui. Agradeço primeiramente a Deus e quero também deixar meu abraço ao evangelista Jadson, ao evangelista João Vitor e toda a nossa audiência. Amém. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios ou enchei-vos do Espírito Santo. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua atenção. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.